começar. Continuando aqui nos corredores do 7º Congresso de Terapias por Contingência de Reforçamento aqui em Campinas, último dia, e encontrei aqui nos corredores, na verdade a gente almoçou junto, foi um prazer, uma pessoa que eu queria já ter conhecido há algum tempo, Sandro Iego. Olá, tudo bom? Sandro, aproveitando você, eu queria que você fizesse aí, como você está vendo assim em si o evento aqui, 7ª edição, né, do evento, quantas vezes você veio, qual que é a importância de eventos como esse para a psicologia em geral e para a análise do comportamento? Então, o professor Hélio, eu acho que ao longo da história da análise do comportamento, ele foi uma pessoa que trouxe muito, como é que eu posso dizer? Ele foi um pioneiro e um revolucionário, e eu acho que ele foi trazendo uma série de contribuições para a nossa comunidade, e essas edições que ele tem feito aqui no ITCR são oportunidades muito importantes para a gente poder estar debatendo, conversando, estar colaborando um com o outro. Para mim tem sido dias muito gostosos de muita aprendizagem. Sempre é, isso é verdade. Ô Sandro, agora a pergunta que eu sempre gosto de fazer é: aquele Sandro universitário, antes de ser o analista de comportamento, que anda o Brasil todo difundindo conhecimento dessa área, conhecimentos práticos e não só filosóficos ou teóricos, o que fez você então escolher por essa abordagem dentre tantas possibilidades, sobre tantos caminhos que poderiam se trilhar? Por que o caminho da análise do comportamento? Sérgio, a resposta que eu tenho para te dar não é uma resposta muito comum, não. Então, olha só, ao longo da graduação eu tinha muito interesse pela neuropsicologia, e eu sou de lá da Federal da Bahia, lá em Salvador, e eu frequentava a faculdade de medicina para estudar coisas de medicina, de psiquiatria, de neuroanatomia. E chegando perto da época de estágio, eu precisava de algum campo de estágio. E acabou que a gente não tinha neuropsicologia no curso de psicologia, a gente tinha que escolher entre as opções que tínhamos lá. Eu sabia que eu não queria psicanálise, então eu tirei do pacote e aí sobrou a análise do comportamento. Preciso confessar para você que não me agradava muito inicialmente a ideia da análise do comportamento, porque eu tinha tido pouca oportunidade de estudar análise do comportamento de verdade, de fato, ao longo da graduação, e tudo que a gente sabia era muito do que as pessoas falavam, e a gente ouvia muito mal. Então eu acabei me decidindo ir por lá por falta de opção, e uma vez que eu entrei no estágio, eu disse: olha, já que eu vou começar a fazer estágio com isso, eu vou fazer bem feito. Eu vou estudar, eu vou ler, e foi impressionante. Eu percebi que tinha tudo a ver comigo. Eu tenho uma perspectiva de que a gente precisa fazer ciência em psicologia. Eu pensava que era muito importante que a gente tivesse que não fosse uma coisa do eu ouvir falar, minha experiência ou uma criação da cabeça de alguém, mas que fosse algo baseado em método científico. E quando eu vi a análise do comportamento, eu realmente descobri que tinha uma preocupação científica. Eu me apaixonei. Você vê, mais do que achar bonito, né? É Sim. Algo já mais focado naquilo que você vê funcionar, baseado em evidências. Sim. Falando em baseado em evidências, eu queria que você falasse um pouco sobre como você tem visto aí sendo utilizado esse termo, né? Psicologia baseada em evidências, afinal, o que é essa história aí? Estou fazendo essa pergunta, gente, porque o Sandro ele tem um trabalho já desenvolvido dentro das psicopatologias, né? Então, fazendo esse intermeio, quando a gente se fala em psicopatologia, em especial TOD, assisti aqui a apresentação dele sobre o TOD, e quando fala psicologia baseada em evidência, a gente acha que está falando só de uma coisa. Como é que você está vendo essa discussão aí nesse meio? Então, as práticas baseadas em evidências, elas são um movimento que vem muito da medicina, a medicina baseada em evidências,
O meu mestrado e doutorado foi na área de medicina, então eu tive muito acesso a isso. E é um modo de fazer o seu trabalho, de tomar decisões clínicas, não baseado naquilo que você acha, na sua experiência clínica, mas naquilo que a ciência tem mostrado que tem sido bons caminhos e que produzem bons resultados. Então, esse modelo mais geral, ele foi sendo disseminado para outros campos, então tem a fisioterapia, na odontologia, na nutrição, e também isso chegou na psicologia. Nos anos 2000, iniciou uma força-tarefa pela APA, pela Associação Americana de Psicologia, na qual foram sendo discutidos procedimentos para a construção de evidências, de práticas baseadas em evidências para o tratamento, para diversos tratamentos, e o modelo central ele é muito parecido com o modelo médico. Então, isso traz algumas discussões, inclusive até dentro da própria análise do comportamento, porque a gente tem uma forma de construção de conhecimento muito baseado em dado experimental, mas que eu acho que não são necessariamente compatíveis, e eu acho que a gente, na análise do comportamento, tem muito a contribuir para a prática baseada em evidências, e eu acho que é um caminho que é importante para a construção do conhecimento científico. E essa era mais ou menos a minha última pergunta. Dentro da psicopatologia e no tratamento de psicopatologia, você pode inclusive citar alguns exemplos, qual que você acha que é a contribuição da análise do comportamento para o tratamento de algumas psicopatologias em especial? O que você me diz a respeito? Então, a análise do comportamento ela tem se consolidado, mostrando que ela tem eficácia no tratamento de diversos chamados transtornos mentais, das chamadas psicopatologias. Talvez o nosso carro-chefe tenha a ver com autismo, então existe todo uma forma de fazer o tratamento com autismo que é reconhecidamente, mundialmente, como a primeira escolha, como a primeira linha de tratamento, mas não apenas no autismo. Então, por exemplo, os manuais de psiquiatria, eles recomendam que o tratamento de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, eles precisam fazer uso de práticas que foram desenvolvidas por nós, dentro da análise do comportamento. Então, a exposição com prevenção de respostas é um tipo de intervenção que é considerado um padrão ouro no tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem coisas também para o tratamento do TDAH, para o tratamento do opositor desafiador. Então, eu acho que a gente tem muito a contribuir, e nós estamos passando por um momento, particularmente minha sensação, é de que a gente pode agora mostrar para um alcance maior de pessoas aquilo que a gente já tem de tecnologia disponível para contribuir. Então, talvez esse conhecimento ele não esteja tão disponível para outros grupos, mas eu acho que faz parte da nossa geração, e esse encontro serve para isso, para que a gente possa fomentar e que a gente possa criar meio que uma revolução na psicologia e no mundo científico, apresentando tudo isso que a gente tem para oferecer. Verdade. Sandro, deixa um recado aí pra gente, pra quem tá começando agora na análise do comportamento, pra quem acha que a análise do comportamento só é difícil, só é reducionista, que só é coisa que a gente já passou dessa fase de discutir, mas que a pessoa às vezes ainda tá aí na dúvida entre uma abordagem e outra. Qual o recado você tem pra essa pessoa? Então, pergunta difícil, pedido difícil esse que você tá me fazendo, Sérgio. Mas, assim, de fato, eu acho que é mais um convite que eu acho que a gente precisaria fazer, que é se propor. Acho que foi o meu que aconteceu comigo na minha graduação, estava no último ano de psicologia. Eu me propus a ler os livros, a ver o que o behaviorismo tinha, o que Skinner falava. Eu meio que abri o coração sem muito preconceito para entender qual era a proposta. Eu acho que talvez esse seja um ponto importante. Inclusive, eu acho que
até na própria geração dos novos behavioristas, dos novos analistas do comportamento, eu sinto falta de a gente estar lendo os textos mais antigos, da gente estar lendo Os fundamentais. porque eu acho que é um fundamento importante e que faz toda a diferença quando você consolida esse grupo de informações, independente da abordagem que depois você venha a seguir. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença para a sua vida profissional. Então, sejam bem-vindos à análise do comportamento e o que precisar, estou à disposição também. Como é que entra em contato contigo? Então, eu sou de Salvador, podem entrar em contato pelo e-mail, sandroiego@gmail.com. Se quiserem também o WhatsApp, tem o 71987300273. E estou à disposição. Então é isso aí. Parafraseando o Sandro Iego, se joga na análise do comportamento e beba da fonte, porque da fonte é mais puro. Grande abraço. Obrigado. Agradeço a você, Sérgio. Um prazer encontrar você aqui. O meu é mais ainda. Estamos juntos, tá? Tchau.